Se você vier, olha para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, não sei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com ela. Toma meu coração, eu não preciso deles, senão vou pra te sentir. Olha aqui dentro. Eu tô com maquiagem. Você ficou maquiada? Não, lógico que não. Só eu e André. Espírito Santo, aleluia. Tira de nós três e doisinho. Vai, Dê, de novo. Eu encontrei minha morada. Você ficou maquiada? Não. Eu amo minha namorada, tu és minha namorada. Eu encontrei minha namorada, eu amo minha namorada, tu és minha namorada. Eu encontrei minha namorada, eu amo minha namorada. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por tua presença. Obrigado por tua presença. Deus conosco, Obrigado por tua presença. Aleluia. Toma as minhas mãos, Maravilhoso Senhor. preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com ela. Toma meu coração, eu não preciso deles, senão vou pra te sentir. Tira luz de mim. Glória, aleluia. Eu não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com ela. Toma meu coração, eu não preciso deles, senão vou pra te sentir. Tira de mim, mas vem. Aleluia. Oh, glória. Vai dar pro Igor? Acabou de... Entra. Amém. Boa noite. Vamos dar início a mais uma célula. E hoje... eu falo que Deus, ele encaixa, parece um quebra-cabeça, ele vai encaixando tudo, né?
essa semana eu fiquei conversando com uma amiga sobre vários assuntos e eu, hoje também eu pedi pro pastor me dar por onde iniciar o novo estudo e ele pediu para eu iniciar em Mateus. É engraçado que aonde eu iniciei, Deus falou muito comigo sobre um assunto que eu estava conversando muito com essa pessoa. Então eu vou falar de Mateus, do versículo 1, mais ou menos até o finalzinho do 4, tá? Vou dar um resuminho para vocês. Ali em Mateus, conta mais ou menos a história de como Jesus foi gerado, onde ele nasceu e o processo dele até ele chegar a Jerusalém, né, pastor? E aí eu vim escrevendo o que Deus colocou no meu coração. Jesus foi escolhido desde o ventre. Desde quando Deus colocou ele dentro do ventre de Maria, Maria e José foi guiado pela vontade do Pai. Então, desde o começo, mesmo ele dentro do ventre, a vida dele já era como que eu posso dizer? De ordens, de instruções vindas de Deus. Aonde ele ia nascer foi escolhido por Deus, aonde ele se escondeu, que foi o Egito, e aonde ele cresceu. Engraçado que olha onde Jesus foi se esconder, né? No Egito. E geralmente quando a gente pensa em Egito, a gente pensa em uma cidade onde adora outros deuses, onde o povo de Deus é escravizado, onde o povo de Deus é torturado. Mas foi ali, naquele lugar, onde algumas coisas precisavam acontecer, ele precisava passar aquele tempo para que algumas coisas morressem e para que ele pudesse ressurgir. Em tudo ele foi obediente, mesmo sendo um escolhido, mesmo ele sabendo de quem ele era filho e que ele podia sim falar que ele não queria fazer aquilo. Ele tinha esse poder de escolha, mas a todo momento ele era obediente à voz do seu pai. Com os 12 anos ele era praticamente um doutor na palavra. E engraçado que Jesus, ele passou um tempo de anonimato. E eu indaguei o pastor, falei, pastor, onde ele estava nesse tempo? Ele tinha sido esquecido. Ele ficou um tempo praticamente esquecido, até ele receber uma ordem para começar a fazer aquilo que ele foi escolhido. Então, às vezes, a gente fica assim, nossa, mas Deus me esqueceu, Deus não me responde. Mas é nesse que Deus não te responde, é que Deus está te preparando para você começar a entender e a enxergar e se preparar aonde Deus quer te levar. Glória a Deus. Ele foi muito obediente. Ele foi doutor da palavra, depois de ser reconhecido por João Batista, foi aonde ele começou a nascer e as pessoas verem que ele era o libertador, que ele era o Emanuel. E ele foi guiado, depois de ele ser reconhecido, ele foi guiado pelo Espírito de Deus para um deserto, onde ele passou 40 dias e 40 noites. Quando ele chega no deserto, com quem que ele se depara? Satanás. E Satanás é mestre nisso, né? Ele tenta Jesus e é assim que ele faz com a gente. Ele sempre joga sobre nós um peso. Se você é filho de Deus, por que você vive assim? Se você é filho de Deus, por que sua vida não muda? Se você é filho de Deus, por que você passa por tanto sofrimento? Se você é filho de Deus, por que a sua vida, o seu casamento não é restaurado? Por que a sua vida não é transformada? Só que Jesus, ele tinha sido preparado para isso. Ele tinha conhecimento da palavra. Ele se baseava naquilo que Deus deixou como ordem para ele. Ele sabia do que ele o que ele ia enfrentar lá na frente, então ele se preparou para isso. Satanás, ele usou a própria palavra para tentar desviar Deus, para fazer com que Jesus, para fazer com que Jesus pecasse. Só que ele não conseguiu, porque Jesus estava preparado para rebater aquilo que ele trazia. E sabe por que Jesus passou por tudo isso, todas essas provações, perseguições e todo esse sofrimento?
Porque Jesus, ele tem uma diferença de nós. Nós, carnais, a gente sempre tem a necessidade da aprovação humana. E é isso que nos faz viver cada vez mais preso a um deserto e a uma situação. Enquanto a gente esperar reconhecimento humano sobre as nossas vidas, a gente sempre vai ser frustrado. Por quê? Mas qual era a diferença de Jesus? É que Jesus, ele sabia que a herança dele estava no céu. Era no céu que ele ia receber tudo aquilo que ele necessitava. Então é isso que eu quero deixar para vocês essa noite. O que precisa morrer na vida de vocês? Quais são as coisas que vocês precisam deixar? Quais são as aprovações que a gente precisa ter para entender que a gente precisa de um espírito humilde, manso e obediente, para que a gente venha receber aquilo que é mais importante, que é a nossa herança no céu. Amém? Amém, glória a Deus. Maravilha. Vamos lá, irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou estar lendo o verso 17, amém? 1 Samuel 1, verso 17. Diz assim: Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? É um cuidado de Deus com a história daqueles que são escolhidos para um projeto maior, né? A Andressa acabou de nos falar de uma história tão especial, e porque a mão de Deus sempre foi desenhando e escrevendo tudo, nós vivenciamos o maior milagre da história, que é poder nascer de novo pela presença de Jesus, né? Quando Jesus morre na cruz, ele nos dá uma oportunidade de vencer. E eu quero trazer dentro desta palavra, porque muitas vezes nós questionamos mediante aquilo que nós vivemos e tememos, com medo de avançar, se fiel é aquele que nos prometeu. Quando nós falamos dessa história, nós estamos falando de Ana, em 1 Samuel capítulo 1. Ana, que era uma mulher estéril. A Bíblia fala que o teu ventre era cerrado. Ela era então impossibilitada de gerar. E diz a Bíblia que o teu esposo Eucana, então tinha ela e mais outra esposa. Ele podia ter, naquela época, podia ter mais de uma mulher, né, pastor? Então ele tinha duas mulheres. Ana, que tinha o seu ventre cerrado, e Penina, então, que gerava e te dava filhos. E a Bíblia nos fala, depois se vocês quiserem meditar lá, vocês vão entender. Crente que lê a Bíblia já conhece essa história. Ana e Penina, muito difícil quem não ouviu falar delas, viu? E diz que Penina zombava de Ana, confrontava Ana, porque Ana era estéril e não podia gerar filhos e dar filhos ao Eucana. A Bíblia fala que de ano em ano eles subiam ao templo, à casa do Senhor, para agradecer. Tinham gratidão dentro do teu coração pelo cuidado de Deus, pela bondade de Deus, por toda a provisão de Deus. E diz que eles subiam todo ano com as tuas ofertas, sacrifícios, e subiam ao altar para adorar o Senhor. E diz que Penina sempre zombava, né? A Bíblia chama ela de competidora, ou seja, sempre caçoava e atormentava ela por ela ser estéril. Diz que um dia ela subiu, nessa ocasião que nós lemos, ela subiu, só que neste dia em especial, ela estava amargurada de espírito. Eles participaram do banquete, fizeram tudo o que era necessário, mas Ana estava muito triste. Um certo momento ela sai daquele ambiente, vai até o templo para orar. E a Bíblia diz que ela chega muito quieta, muito amargurada, fica ali quietinha orando. A Bíblia nos fala da oração dela, que ela diz: Senhor, hoje eu estou tão triste. Se o Senhor pudesse me abençoar e me dar um filho, né? Um homem, eu apresentaria ele no teu templo e ele te serviria sempre. E ali quietinho. Eli, que era o sacerdote daquele templo, olha para ela e diz: Ei, mulher, você veio aqui embriagada, né? Porque você está aí jogada dessa forma. E a Bíblia diz que ela responde nesse momento e diz: Ah, meu Senhor, se tu soubesses o que está dentro do meu coração, estou tão triste, tão amargurada. Aí ele diz: então, por causa disso, seja feito
o desejo do teu coração. A partir daquele momento, Ana sai com o seu filho dentro do ventre? Não, ela não saiu, mas ela recebeu a promessa. Amém? Então hoje eu não sei como é a tua história, mas dentro da Bíblia, irmãos, eu queria a tua participação para eu continuar isso bem rapidinho, tá, pastor? Eu não vou tomar seu tempo não, viu? Existem outras mulheres estéreis dentro da Bíblia, se você quiser buscar, depois você vai ver, mas o fim da história delas é um final de vitória muito abençoado. E eu escrevi algumas coisas aqui para vocês. Ana, essa que nós falamos, era estéril, sim ou não? Sim. Aí tinha outra chamada Sara. Sara era estéril, sim ou não? Sim. E Rebeca era estéril? Sim. Raquel era estéril, sim ou não? A esposa de Manoá, ela era estéril? Vamos, irmãos, me ajudem. Isabel era estéril, sim ou não? Sim. Mas olha o que aconteceu com a vida dessas mulheres. Sara gerou Isaac. Rebeca gerou Jacó e Esaú. Raquel gerou José e Benjamim. E a esposa de Manoá gerou Sansão. Ana gerou essa que nós contamos na história, Samuel. Israel gerou João, esse que nós conhecemos tanto. Então percebe-se que na Galeria da Fé, se você for ler lá, nos Heróis da Fé, você vai ver que os heróis da fé, eles vieram de ventres estéreis, vieram de solos infrutíferos. Então eu já quero liberar como profeta de Deus uma palavra para o teu coração. Eu não sei qual é a mentira que Satanás tem contado para você, na tua casa, no teu coração, na tua história. Eu não sei qual é a mentira dele, mas nós viemos nesta noite como profeta para dizer, acredite na promessa que Deus tem feito para a tua vida. A Bíblia nos deixa algo muito especial para o nosso coração, que tudo, como foi falado através da irmã Andressa, e agora confirmando dentro disso, acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito para o teu coração. Irmã Simone, mas você não sabe, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu tive tantas perdas, eu passei por situações tão difíceis, mas olha aí, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque não te falei de Penina, não falei? Se Penina não afligisse Ana, Ana não orava. Se Ana não orasse, irmão, não teria o choro dela lá no templo. E se não houvesse choro, não teria resposta dessa oração. Se não tem resposta, não tem o Samuel, que daí ela gera o Samuel. Se não tem Samuel, não tem sacerdote. Se não tem sacerdote, não tem unção. Se não tem unção, não tem consagração. Se não tem consagração, não tem rei. Se não tem rei, não tem Davi. E se não tem Davi, não tem a raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Amém. Se não tem Jesus na cruz, não tem morte de cruz. Se não tem morte de cruz, não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, não tem promessa dele. E eu e você vivemos debaixo de uma promessa dele. Então, o que você está querendo dizer, minha irmã? Tudo tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Se você chorou, é porque a partir do teu choro tu vai orar. Se você ora, tem resposta da tua oração chegando na tua vida. Tá machucando, tá estreito, Deus tem um propósito nesse estreito. E se não tem cruz, não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, não tem a promessa dele. Tá doendo, tá machucando, tô sofrendo demais, mas você tá aprendendo, viu? Há um propósito de Deus nesse teu caminho. O pastor sempre diz, o que mostra a vida do crente é o caminho que ele percorre. Então nesse caminho aí, não desista da tua fé. Não desista da tua casa. Não desista do teu casamento. Não desista do teu negócio. Não desista daquilo que Deus prometeu para você. Irmã Simone, mas está tão difícil. Parece que não vai acontecer. Mas enquanto você ora, você chora, Deus está gerando o teu milagre. Enquanto você passa por este momento, Deus está gerando o teu milagre. E eu tenho algo para te dizer. É no impossível que o meu e teu Deus trabalha. Por isso, nesta noite, sinta o abraço dele dentro do teu coração. Sinta o toque dele na tua história. Porque quando ele te renova, ele vai gerando o teu milagre. Tem milagre de Deus sendo gerado dentro da tua casa.
Amém. Tem milagre de Deus sendo gerado dentro da tua história. Tem milagre de Deus. Você recebe isso da presença do Senhor para a tua vida nesta noite. Amém, queridos? É isso. Passo para o pastor em nome de Jesus. Amém. Oh, Boa noite, paz a todos. Se caso cair, dá para reiniciar, né? Dá, pode Hoje ficar eu quero tranquilo. pegar até 10 horas, brincadeira. É difícil, a Andressa, hoje a comida, a Mônia a sobremesa e não resta mais nada. Mas sempre eu falo que na Bahia, depois da comida e da sobremesa, a gente vem com um cafezinho. Então eu vou vir com café essa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Oh, glória. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Rafael falou que hoje eu estou lhe assembleiando. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu lhe disse: Que hei eu de te fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram todos os vasos, disse ao seu filho: Traz-me mais algum. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. Graças a Deus, porque é bom estar aqui. A própria palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele certamente está presente. Mas é importante a gente parar para pensar e entender que muitas pessoas estão no local certo, mas pela motivação errada. Então não basta apenas estar no local certo. A motivação também tem que ser correta. A motivação também, ela tem que ser certa. Há pessoas aqui esta noite que podemos chamar de amigos, vocês também podem chamar um ao outro de amigos. E eu sempre falo que para alguém subir de nível e deixar de ser amigo e se tornar irmão, a Bíblia fala que ele tem que passar por angústia, porque ama um amigo, na angústia ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então só no momento de angústia que o amigo vai subir de nível e se tornar um irmão. Se o amigo ainda quiser subir mais de nível, que é ser irmão, a Bíblia diz também que há amigos mais chegados do que irmão. Então é sempre uma oportunidade de crescer, de se relacionar, de se aproximar. Nesses últimos dias eu falo que Deus está chamando pessoas para se aproximar. Deus está colocando alma com alma, sentimento com sentimento, vontade com vontade, intelecto com intelecto, para que todo mundo possa entender que o que falta em mim, eu encontro na Simone. O que falta na Simone, a Simone encontra na Andressa. E ambos, uns aos outros, assim como a palavra diz, um ao outro ajudou. E aquele que está fraco pegou pela mão e disse:
esforça-te, mas no chão, perto da gente, ninguém vai ficar, porque Deus nos chamou para levantarmos uns aos outros. E enquanto o louvor estava tocando aqui essa noite, observei a cada um e eu fiz uma pergunta para Deus, porque existem 3 maneiras de a gente expressar música. Com o corpo, a gente apenas canta. Com a alma, a gente louva. E com o espírito, a gente adora. E eu observando, eu falei, Deus, o que está acontecendo aqui? Eles estão cantando só com o corpo e a alma está longe? Eles estão louvando apenas com a alma? Ou eles estão adorando com o espírito? Porque com o corpo eu canto e não faz diferença nenhuma. Com a alma eu louvo. E o louvor com a alma é sempre buscando e pedindo a Deus alguma coisa. Agora, o que Deus deseja mesmo é que a gente vai lá no último nível e que a gente vai com o espírito. Porque se com o corpo eu canto e com a alma eu peço louvando, com o espírito eu não peço. Com o espírito eu não canto, mas com o espírito eu adoro e eu entrego. Oh, glória! Então, por isso que Deus falou que o desejo dele e a busca, a visão dele é por verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. E quem descobre essa ideia de adorar com o espírito, que é de entregar, faz que nem o povo fez quando ficou em volta de Jericó. Eles não se preocupou em pedir nada, eles apenas adoraram. E quando eles adorou, a Bíblia diz que o céu se abre. Deus ordena lá de cima. A terra aqui embaixo também abre uma lacuna. E a muralha desce abaixo. Aleluia. E o povo de Deus tem vitória. Quando entende-se essa ideia de adorar com o Espírito, acontece aquilo que aconteceu com Paulo e com Silas. E o que acontece com Paulo e com Silas? Eles olharam um para o outro e falaram, o que você está sentindo? Eu estou sentindo dor. Eu não estou sentindo nem o meu corpo se mexer direito, é muita dor. Mas o que a gente vai fazer? A gente não vai pedir, a gente vai entregar. Então a gente adora. E na medida que eles estavam adorando, a Bíblia diz que Deus lá do céu, Deus só faz uma coisa, Deus começa a bater o pé. E quando Deus começa a bater o pé lá em cima, o resultado que acontece aqui na terra. E a Bíblia diz, todas as portas se abriram. Porque eles entenderam uma coisa, melhor é entregar. E quando se entrega, o céu se responsabiliza pela minha e pela sua vida. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele é extraordinário. Ele é fantástico e no começo, quando você começa a ler, ele é difícil, porque o texto começa narrando já a história de uma perca. E começa dizendo bem assim, olha, e uma das mulheres, dos filhos dos profetas, perdeu seu marido. E perder alguém não é fácil, é ou não é? É fácil perder alguém? Não. Mas se você perde um marido, provedor de casa, e ele é rico, é fácil? É isso. A pessoa vai chorar sim ou não? Vai, mas se ele é rico, deixou uma grande herança, vai chorar onde? Paris. Aonde? Na Disney, onde mais? No shopping. No shopping. Então sofre, mas menos, né? Aonde mais? Na Riviera. Em Dubai. Então, se perder o marido e ele deixar uma quantia legal, a pessoa vai chorar, sim ou não? Mas vai chorar em alguns lugares. Agora, o triste nessa história, que o marido não deixou nada. O que? Aí, tá vendo? Tô falando isso aí aqui. Não, morrer sem nada. Aí, tá vendo? Misericórdia, Senhor. O marido não deixou nada, deixou, sabe o que? Uma dívida. Então a história aqui já é triste 2 vezes. Primeira porque ele morreu. Segunda porque não deixou nada. Terceiro também porque deixou uma dívida.
Então ela está sofrendo bastante, sim ou não? Muito. Sim. Quando ela está sofrendo, ela de repente toma uma decisão. Ela fala: o que eu vou fazer? Eu preciso dar um jeito. A hora que ela tenta recomeçar a vida dela, de repente alguém bate na porta dela. A hora que ela abre, veio 2 credores e disse bem assim: olha, cadê o seu marido, Obadias? Aí disseram bem assim, ela disse para os credores: vocês não estão sabendo? Mas o que aconteceu? Meu marido morreu. Quando fala que o marido morreu, os credores falam assim: olha, a gente não quer saber de nada, ele deixou uma dívida e você vai ter que pagar. Quando ela está falando, vocês sabem como que é criança, de repente os filhos chegam atrás dela e falam: mamãe, o que está acontecendo? Os credores olham e dizem bem assim: olha, se você não pagar a dívida, daqui tal dia, daqui a 10 dias, a gente vai levar os seus 2 filhos. Aquela mulher entra em estado de desespero. Naquela época podia fazer isso. Então ela começou a pensar, a questionar e reclamar. Aí de repente uma luz no fim do túnel surge e ela fala: já sei o que eu vou fazer. Eu vou reivindicar os meus direitos. Então ela decide ir até o arraial dos profetas. E eu não sei se vocês já viram Mulher Brava. Misericórdia. Ela vai até o arraial dos profetas, sai empurrando todo mundo. Aí os profetas, ela fala: o que está acontecendo? Ela fala: eu preciso falar com o chefe de vocês. De repente, quando ela chega, ela fala bem assim: olha, é o seguinte, homem de Deus, o meu marido, o teu servo, ele morreu. E tu sabe que ele temia, ele servia a Deus. Agora vieram os 2 credores para levar, os meus 2 filhos para ser escravo. O que você pode fazer? A hora que ela fala isso, descarrega sobre ele, o homem de Deus dá uma olhadinha e o homem de Deus pergunta para ele assim: o que você tem em casa? Ela fala: eu não tenho nada. Senão, uma botija de azeite. Ele fala: vai, pega vasos emprestados, não poucos, mas muitos, com toda a sua vizinhança, chega em casa, fecha a porta, e o tema da mensagem é o milagre de porta fechada. Qual é o tema da mensagem? O milagre de porta fechada. Fecha a porta, derrama o azeite e vai multiplicar e está tudo certo. E aqui acaba a história. Amém? Amém. Amém. Não acabou não. Amém? Mas vamos lá, vamos tirar algumas lições desse texto. A primeira coisa que acontece aqui, Afonso, é que se não tivesse uma perca, essa história não seria contada. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é isso aqui. Se não tivesse uma perca aqui nesse texto, essa história não seria contada. E o que eu mais vejo na vida de pessoas é pessoas querendo contar história sem ter percas. Pessoas querendo ter história para contar sem perder alguma coisa. É bom? É. Mas muitas das vezes, para mim, para você ter uma história para contar, é necessário a gente aprender a lidar com as percas. A primeira coisa que a gente vê aqui é uma perca. O marido dela morre, uma perca. Ela não teve nem tempo de procurar um psicólogo, de ficar cultuando a situação, porque já veio os credores e falou: a gente vai levar os seus 2 filhos. Então tem coisas que não dá tempo para a gente ficar remoendo aquela situação, aquilo que nos aconteceu. Ela precisava sair daquela situação urgente. Quem aqui precisa de milagre urgente? Você que está aí do outro lado, quem precisa? Amém. Quem precisa? Eu também preciso. Mas milagres urgentes requer também atitudes e decisões urgentes. A primeira coisa que ela tem que fazer é se mover. Tem gente que quer milagre urgente, mas tem gente que não quer se mover. Tem gente que quer milagre urgente, mas tem gente que não quer tomar a decisão. Tem gente que quer milagre urgente, mas tem gente que não quer pagar o preço. De vez em quando algumas pessoas falam para assim: eu preciso de algo grande da parte de Deus. Eu quero que Deus faça algo grande. Aí eu pergunto bem assim: e aí, me fala uma coisa, nessa quarentena que você está vivendo aí, que você falava que não tinha tempo para buscar Deus, agora você tem.
Quantos livros da Bíblia você já leu mesmo? Eu não li nenhum. Milagres urgentes requer atitudes urgentes. Aí eu perguntei, ei, me fala, nesse tempo todo, quantos livros você já leu? Livro? Você está estudando? Estudando. E quer milagre urgente. Mas a pessoa só sabe falar das percas. Mas Deus está falando essa noite necessita se mover. Está na hora de você parar e começar a se movimentar. Coisas urgentes necessita também de atitudes urgentes. Então qual que é a atitude que ela tem? Ela sai e vai até o homem de Deus, onde está o profeta. E aqui é algo interessante que Deus falou muito na minha alma. Quando ela chega ali, ela descarrega. Ela já sabia dos direitos que ela tem. Todos nós também temos direitos da parte de Deus. Mas você também não tem só direito, você também tem dever. Direitos e deveres. Ela diz bem assim, olha, eu quero reivindicar meus direitos. O meu marido, teu servo, servia ao Senhor. E você sabe disso. Ele temia ao Senhor. Agora os credores veio lá para levar os meus 2 filhos por causa de uma dívida que ele deixou. E aí? Olha o que o homem de Deus pergunta para ela. Me fala, o que é que você tem em casa? Olha o que o texto diz. Ela diz bem assim, olha, a tua serva não tem nada. Fala assim, a tua serva. A tua serva não tem nada. Sabe o que o homem de Deus fez? Fez isso, ó. Virou as costas. Por quê? Ninguém pode chegar a ter Deus de mão vazia. O homem de Deus virou as costas. Olha que o homem de Deus virou as costas para ela. Me lembrei. O que você lembrou? Eu tenho. O que você tem? Uma botija com um pouquinho de azeite lá em casa. Aí o homem de Deus virou para ela, você tem? E o que a gente aprende aqui? Tem muita gente de Wixa Kadubi, tem muita gente que está tão com o olhar visualizando aquilo que não tem, que não consegue enxergar aquilo que tem. Tem muita gente que visualiza só aquilo que não tem e não consegue enxergar aquilo que tem. Ela chega ali para ele e fala, a tua serva não tem nada. Você sabe por quê? Porque a visão dela só estava naquilo. Ela não conseguia visualizar aquilo que ela tinha, porque o olhar dela sempre estava naquilo que não tinha. Pega isso aqui que é forte. Aleluia. Pega isso aqui para a sua vida. Tem muita gente essa noite que nos assiste, que está vendo, que Deus está falando bem assim, olha, o que é que você tem? Aí você fala, eu não tenho nada, porque o seu olhar está muito direcionado para aquilo que não tem e você não consegue visualizar aquilo que você tem. Ela não conseguiu enxergar aquilo que ela tinha. O olhar dela sempre estava naquilo que não tinha. Naquilo que não tinha. Aquilo que não tinha. E aqui é um grande erro. Quando colocamos a nossa visão apenas daquilo que não tem. Ai, meu Deus do céu. E quando ela colocar a sua visão ali, o milagre não iria acontecer. E essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu falo para você que diz bem assim, mas eu não tenho marido. Só visão naquilo que não tem. Você não tem marido, mas você tem filhos. Mas eu não tenho filhos. Você não tem filhos, mas você tem um marido. Mas eu não tenho filhos e nem marido. Você não tem filhos nem marido, mas você tem um emprego. Mas eu não tenho emprego. Você não tem filhos, nem marido, nem emprego, mas você tem uma mãe. Mas eu não tenho filhos, nem marido, nem emprego, e eu não tenho uma mãe, mas você tem um pai. É muita gente que fica colocando a visão sempre naquilo que não tem e não consegue enxergar aquilo que tem. Oh, glória, aleluia. A visão está muito naquilo que não tem e não consegue enxergar aquilo que tem. Mas eu não tenho filhos, nem marido, nem pai, nem mãe, mas você tem uma casa. Mas eu não tenho filho, nem marido, nem pai, nem mãe, nem casa, mas você tem um trabalho para pagar o aluguel.
Ah, mas eu não tenho nada disso. Mas você tem Deus, alguma coisa você Glória. tem. Amém. Está na hora de parar de colocar a visão apenas naquilo que não tem e começar a colocar a visão naquilo que tem. Está na hora de começar a enxergar aquilo que tem. A dificuldade daquela mulher é que ela não conseguia enxergar aquilo que ela tinha. Meu Deus. Aí quando o homem de Deus dá uma olhadinha, ela fala, ah, não, eu tenho. É pouquinha coisa, mas tinha. Está na hora de você começar a olhar para aquilo que você tem. Maravilhoso. E valorizar aquilo que você tem. Você está pensando que Deus precisa de muita coisa para mudar a sua vida? É verdade. Você está pensando que Deus precisa de muita coisa para realizar as coisas? Não, Deus só precisa. Glória a Deus. Deus só precisa que você mostre alguma coisa. Ah, Deus, mas é pouco. Deus fala assim, eu não preciso de muito. Deus, mas é pouca força. Deus fala, eu trabalho na sua pouca força, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ah, Deus, eu consigo. Oferece para Deus aquilo que você tem. Maravilha. Chega de sempre ficar olhando aquilo que não tem. Comece a enxergar aquilo que tem. É por isso que eu comecei falando sobre adoração. Entregar. Aleluia. Oh, glória. Entregar. Chega dessa visão. Aí quando ela fala isso, o profeta vai dar uma ordem. Isso aqui é muito poderoso. O profeta diz bem assim, olha, então agora você vai. Você vai pedir vasos emprestados. Não poucos, mas muitos. E aí você vai fechar a porta e deitar o azeite sobre os vasos. Quando ele fala para ela pedir vasos emprestados para toda a vizinhança, eu sou obrigado com você. Me empresta aí seu celular. Sou obrigado com você. Me empresta R$1.000. Não tem. Não tem como. Se você não tem relacionamento com uma pessoa, não tem como. Meu Deus. Então quando o profeta fala assim, olha, pede vasos emprestados para toda a sua vizinhança, o profeta estava falando assim, olha, deixa eu ver como que é seu relacionamento com as pessoas. Se ela não tivesse relacionamento bom também, esquece, o milagre não ia acontecer. Você avisa aqui que é para sua vida. Se ela não tivesse relacionamentos bons também com a vizinhança, milagre não iria acontecer. Sabe por que muita gente perde muitas coisas? Porque não tem relacionamento bom com as pessoas. Eu acho que as pessoas não têm coragem de falar, mas eu vou falar. Ei, você não observou que você é a primeira a ser excluída do grupo da sua família? Ninguém tem coragem de falar, mas você é chata mesmo. Você é chato. Ou você é chato. Já observou que quando você tá uma rodinha, é só você chegar, todo mundo quer. Sabe por que você perde muitas coisas? Por isso aí. Quando o profeta falou, vai pedir vasos emprestados para toda a sua vizinhança, o profeta estava falando, deixa eu ver se você é boa de relacionamento. E se ela não tivesse relacionamento? Sem Bom, nada. sem nada. Esquece, sem milagres. Olha para você ver a condição que o profeta propôs para ela ali, para o milagre acontecer. Olha as condições. Relacionamento. Apresenta o que você tem. Aleluia. Você está muito de olho naquilo que não tem, não consegue enxergar aquilo que tem. Deixa eu ver o relacionamento. Mas algo foi bom aqui. Se todo mundo empresta é porque ela tinha relacionamento. Está na hora de mudar, viu? Você arruma confusão com todo mundo. Todo mundo. Você briga, porque eu sou assim. Por isso você perde muitas coisas. Porque o problema é seu. Isso é pra mim hoje. Então está na hora de começar a ter... É por isso que a Bíblia fala, seguir a paz e a santificação com todos. Não é com um só. Não é só com a Dessa comigo e com a Mone, eu com a Dessa. Não, é com todos. Com todos. Então, aprendendo. Quando ela pega, olha o que o profeta fala, agora isso aqui, aleluia. Em vez de eu falar aleluia, eu falo aleluia. Quando a gente fala aleluia, é porque a palavra está cortando aí e está cortando também aqui. O que o profeta fala? Depois que você pegar bastante vasos emprestados, você vai entrar. E vai fechar a porta. E você e os seus filhos
vai deitar o azeite. Você e os seus? Filhos. Você e os seus? Filhos. Ele estava falando, não basta apenas ter relacionamento fora. Oh, aleluia. Meu Deus. Coisa linda, Jesus. Não basta apenas ter relacionamento fora. Tem que ter também dentro. Você e os seus filhos, ou seja, intimidade. Fecha a porta. Fechar a porta quer dizer intimidade. Oh, como é bom essa quarentena também por um lado. Você que tinha tanto relacionamento fora, você é obrigado. Eu quero ver como que você vai sair depois dessa. Ou seu casamento ajeita ou você separa. Alguma coisa vai acontecer. A Bíblia fala que o fim sempre é melhor do que o começo, mas vamos lá. Mas o profeta estava falando assim, olha, está na hora de você ter relacionamento dentro. Dentro. E se relacionar dentro, gente, não é fácil não. Não. Se relacionar dentro é difícil. E ele falou o quê? Fecha a... Nem que o pau quebra aqui dentro. Mas a gente precisa se relacionar. Aleluia. Aleluia. Bendito Porque o seja profeta o fala, nome. fecha a porta, porque senão... Aí eu não sei se eu falei isso aqui. Fala assim. Hã? Fala, mano. Hã? Não sei se eu falei isso aqui. Porque manda fechar a porta, porque é simples. Tanta gente que está se relacionando dentro, deixando a porta aberta para todo mundo. Aí vem um, fala uma coisa. Vem outro, fala outra. Você tem relacionamento, mas seu relacionamento não é fechado. Meu Deus. Vou falar de novo. Para milagre, para dentro de casa, o relacionamento tem que ser fechado. Não é aberto. Agora tem gente que inverte o papel. Porque quando é pro relacionamento do lado de dentro, ele abre a porta, escancara, entendeu? Mas eu fico até bem de tudo. Vocês é ruim demais. Tá até dizendo. Abre a porta, escancara. Aí o profeta está ensinando, falando bem assim, presta atenção. Vocês precisam de um milagre aí dentro. Então, fecha a porta. Fechar a porta representa também, não deixa nenhuma brecha. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Porque o nível de relacionamento que ela tinha fora, quando ela pega um monte de vasilhas emprestadas, um monte de gente fala, mas pra que ela pediu vasilha emprestada, hein? Será pra que é? Será por quê? Será por quê? Se ela não deixasse a porta aberta, todo mundo ia ver, ia curiar. Aí o profeta é tão sábio, tá falando assim, olha, eu sei que você tem que ter relacionamento fora, mas dentro também. Mas dentro você tem que fechar a porta. Aí você deixa a porta aberta para tanta gente. Maravilhoso, Senhor. Para tanta gente, vocês escancaram a porta, abre a porta para tanta gente, para tanta gente. Uracau, a séria de sal e de kiuianaka, ao akbekshil, para tanta gente. E aí, não adianta, Deus não vai descer, o Espírito não vai descer, o azeite não vai multiplicar enquanto a porta está aberta. Por isso que o profeta fala, fecha a porta, e você e os seus Aleluia. filhos. Ou seja, o relacionamento era entre Família. mãe e filho. Aquilo ali, presta atenção, aquilo ali que ia fazer, ia gerar o milagre. Sabe esse milagre que você quer tanto? Deus está falando assim, ó, não vai acontecer. Não vai acontecer, você não vai ter milagre, coisa nenhuma, não vai acontecer nada. Porque não tem relacionamento dentro. Não tem intimidade dentro. Esquece, filhão. Esquece, filhona. Não vai acontecer. Pode fazer o que for. Pode ir até o profeta, que nem ela foi. Pode fazer um monte de coisa, mas não adianta. Deus, aleluia. Não adianta. Você pode correr, profeta, não esquece. Se ela não tivesse fechado a porta e relacionamento dentro, não tem milagre. Existe um caminho para o milagre. Existe um caminho para o milagre. Aleluia. E outra coisa, não era do jeito dela não, porque do jeito dela ela chegou ali, a tua serva não tem nada, ela já queria que o profeta esquece. Não é do seu jeito. Não é. Não está precisando? Não está dependendo? De vez em quando eu chegava para a voinha lá na Bahia,
Eu estava querendo algo da parte dele, eu falava, ó, vô, mas eu quero assim. Ele falou assim, quem está precisando? Você. Então é do meu jeito. É da minha forma. Eu, tá bom, voinho. Agora tem gente que quer as coisas, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero deixar a porta aberta. Esquece. Eu quero ter, mas sem ter relacionamento. Esquece. Sem ter intimidade. Esquece. Fecha a porta. E o que? Deita o azeite. Azeite representa o Espírito Santo. Se não, ó, presta atenção. Se não buscar a Deus, se não viver com Deus, esquece. Parou e a gente já volta. Vai lá. Vai lá. Uma Uma hora de live não pode passar. O Instagram só libera 1 hora. Entendi. Pede desculpa, fala de novo aí dessa. Fala, pastor. Não, eu falei lá no mês que ia travar. Esperar vocês voltarem aí. É. E o azeite está descendo. Clica aqui, tem que 1 hora, cai. E agora voltou. Aleluia, oh glória. Coisa linda, Jesus. Vai. Palavra top, pastor. E aí, quem tá aí? Quem tá aí? Falta um pouco de gente ainda, tinha top 27 pessoas. Eu tenho que continuar, senão perca a fiação. Vamos Agora tem aí. mais 1 hora ainda. Oi? Agora tem mais 1 hora. Mais 1 hora. O Instagram cai de 1 e 1 hora. Quem tá entendendo, diga amém. Amém. Levanta a mão e fala aleluia. Aleluia. Então não adianta, sem intimidade, esquece. Tá entrando bastante gente. Toca o pé. Então vamos lá. O que ela vai fazer agora? Pegar o azeite, que representa o Espírito Santo. Pega o azeite e começa a derramar e começa a encher. Por que o azeite multiplica e as coisas começam a acontecer? Porque ela segue, arrisca aquilo que o profeta falou. Ela tem relacionamento do lado de fora, mas ela também tem relacionamento do lado de dentro com a porta fechada, viu? Com a porta fechada. E o que acontece? Um milagre começa a acontecer. Oh glória. Encheu uma vasilha, encheu outra. Ela olhava e ela falava, mas como? Ela olhava assim no fundo da botija, tem pouquinha coisa. Calma, Deus está no controle. Amém, Jesus. E enchendo, e enchendo, e enchendo, e enchendo. Até que a Bíblia fala que encheu todos os vasos. Todos. E ela olhou e ela falou, mas como que deu para encher tudo isso? É simples, milagre. Oh glória. Não se explica. Milagre acontece. Não tem explicação. Milagre acontece. Aí o que ela faz agora? Ela pega e vai até o homem de Deus novamente e diz bem assim, homem de Deus, aconteceu exatamente do jeito que você falou. Porque tem gente que recebe um milagre e não volta para testemunhar, né? Aconteceu do jeito que você falou, homem de Deus. Literalmente, o azeite multiplicou. Multiplicou. E o que a gente faz agora? Ele fala, é o seguinte, agora você vai, paga a tua dívida. E você e os seus filhos. Desceu mais um aqui agora. Paga a tua dívida. E você e os seus filhos vivem do Resto. você e os seus Filhos. você e seus filhos. Ou seja, você vai viver e os seus filhos também vai viver. Amém. Você vai viver e os seus filhos também precisam viver. Porque tem gente que é assim. Ele não vive. Ele não vive e também não deixa os filhos viver. Tem gente que não vive e não deixa o marido viver. Tem gente que não vive e não deixa os colegas viver. Aí o que o profeta falou? Você vai viver e os seus filhos também. Escuta isso aqui. Está na hora de começar a entender que o profeta estava dizendo bem assim, olha, do mesmo jeito que você tem que viver, os seus filhos também têm que viver. Do mesmo jeito que você tem que viver, as pessoas também têm que viver. Essa é a ideia. Esse é o propósito.
mas depois de uma longa caminhada. E qual que foi a caminhada? Milagres urgentes, atitudes urgentes. Verdade. Muita gente quer ter história sem ter percas, sem ter percas. E muita gente também fica muito olhando para aquilo que não tem e se esquece daquilo que tem. Tem muita gente também que não recebe muitas coisas porque não tem relacionamento. E tem muita gente que não recebe muitas coisas também dentro da sua própria casa porque não tem relacionamento interno também. Aí Deus está falando bem assim, olha, tem um caminho até você chegar no milagre. Você quer percorrer? Então pode ter certeza de uma coisa. Só tem uma pessoa que vai sair vitoriosa nisso. Essa pessoa é você. Mas tem um caminho a trilhar. E Deus, esta noite, te convida e fala, vem, vem. Vem pensar diferente. Vem agir diferente. Ah, eu sinto a graça. Aleluia. Vem ser diferente. Oh, glória. Venha caminhar diferente. Venha decidir diferente. E aí? É simples. O resultado acontece. É que nem uma semente quando planta na terra. Vai nascer. Mas precisa fazer algumas coisas. E quando o profeta faz isso, eu sempre falo que aqui não foi uma ajuda que ela recebeu. Ela recebeu uma resolução de toda a sua dificuldade. Porque ela fala assim, olha, eu não tenho nada. Ficava muito de olho naquilo que não tem. O profeta fala bem assim, entendeu que ela também não tinha nem o que comer. O profeta poderia muito bem só pagar a dívida dela. Mas o profeta falou, eu não vou pagar a dívida. Eu vou dar um meio para ela aposentar. Olha só que bênção. Aleluia. Então aquilo que Deus tem para mim e para você é muito mais Oh, glória. daquilo que pedimos ou pensamos. O pensamento de Deus é muito maior, 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 maior. Aí ele pergunta para você essa noite, está disposto? Você está disposto a pagar o preço? Esse é o caminho. Qual que é o resultado? Milagre. Amém, irmãos. Vocês Amém. podem aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Enquanto o pastor vai pregando, a gente vai acompanhando na rede social, o povo mandando mensagem. Como eu faço para viver tudo isso? O que eu preciso mudar? Né? O segredo está tudo aqui, na maneira que ele pregou. O pastor sempre tem uma maneira muito clara de ministrar algo sobre a nossa vida, né? Primeiro ele te esconde, irmão. Depois ele te atrai para um lugar de entendimento bem simples. Mas ele te coloca no centro da vontade dele. E coloca dentro de você um desejo de liberar essas mesmas coisas que você vive para outras pessoas. São tantas as perguntas. Mas não é uma questão de estar preparado ou não. É você ganhar asas para essa liberdade, né, pastor? Eu ganho uma força que eu não sei de onde que vem. E eles vêm perguntando aqui, como eu faço, irmã Simone? Qual é o segredo para eu me posicionar e receber da parte de Deus? Quando você ganha isso, irmão, é uma coragem que nasce da vontade de desistir mesmo, né? Você estava triste, desesperado, veio ouvir a live, ouviu esse monte de coisa linda e é assim que Deus determina para você. É uma verdade que tem o poder de quebrar tudo aquilo que foi liberado sobre toda a tua vida. Isso que nós pregamos é uma verdade que quebra todo o conceito que Satanás jogou sobre a tua vida. E ele diz para mim e para você nesta noite, apenas se posiciona. Amém. Pega isso que eu te dei nesta noite. Você se olha, e eu tenho certeza que tem muita pessoa que vai se posicionar desta forma. Você se olha neste momento que você está vivendo aí e não vê motivo para ser escolhida por ele. Mas ele olha para você e te escolhe porque ele te ama. Amém. E nesta noite ele diz para mim e para você, eu sei. Vai dando glória aí, irmãos. Eu tô vendo e vou responder depois tudo isso. Viu? Você olha toda essa situação e diz, ele não tem motivo para me escolher, é tudo que eu fiz. Mas o Senhor hoje derrama um azeite especial sobre a tua história. Derrama algo nobre sobre a tua vida. O que ele dá é força para você prosseguir. Para você ultrapassar todas essas coisas que você está atravessando. E o valor vem dele.
E se vem dele, meu irmão, apenas fica de pé. Avança, porque tem vitória dele acontecendo na tua vida. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, nós queremos te engrandecer nesta noite por esta palavra maravilhosa que o Senhor ministrar ao nosso coração. Obrigado porque de uma forma tão especial, mais uma vez, o Senhor encheu o nosso coração de alegria. Pai, eu conheço esse pessoal que está aqui, mas há um povo seu dentro das suas casas. Há um povo precisando de um abraço seu dentro do teu quarto nesta noite. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, faça essa obra por nós. Vai tocando, vai estendendo as tuas mãos, repreendendo todo o mal, tirando a tristeza desses corações. E que esse azeite que o Senhor derrama pela fé agora dentro dessas casas, venha multiplicar as forças, venha multiplicar a esperança, venha multiplicar a alegria e venha colocar dentro desses corações de que maneira eles precisam agir para receber o melhor do Senhor. Como profetas seus, nós liberamos sobre estas vidas entendimento, absorção desta palavra, e que esta palavra que foi liberada nesta noite venha gerar vidas dentro desses corações. Eu não sei quanto tempo você está parado, você está parada, estacionada, mas o Senhor diz, fica de pé. Há um azeite fresco do céu descendo dentro da tua história. E aquilo que estava morto, a partir de hoje, você vai sentir vida fluindo de dentro de você. E vai ser tão extraordinário. Rabanasso yandalabashai. Que as pessoas notarão esta presença de Deus na tua história e na tua vida. Sinta o poder dele agora aí onde você está. Sinta o renovo dele agora onde você está. Eu não sei como é, eu nunca senti isso, mas se prepara que tem uma novidade dele entrando dentro da tua casa. Sinta o abraço dele, sinta o toque dele, sinta o mover dele na tua vida e no teu coração. Há uma graça dele nesta noite, invadindo as nossas vidas. Você vai contar testemunho, viu? Você vai dizer que o Senhor visitou a tua casa e entrou com alegria. Olha o azeite da parte de Deus invadindo a tua história. Nós te abençoamos nesta noite com toda a sorte de bênção. Nós te abençoamos com vida, com cura, com milagre, com renovo. E se prepare, porque você vai contar para o profeta como esta mulher fez. Amém. O Senhor visitou a minha casa e me deu vitória. Amém? Amém? Assim nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém, querida? Boa noite, gente. Fiquem com Deus e contem os seus testemunhos, porque isso fortalece, edifica a gente que está aqui. E convide aquele amigo, aquele irmão, aquele esposo. E se seu marido não quer ouvir, faz saber aquela... Deixa ligado no volume máximo, fazendo a janta, sabe? E aí o mover deixa que o Espírito faz. Amém, Jesus. Mas não se envergonhe quando você está ouvindo a palavra de Deus, não se tranque, porque é igual aqui, o pastor falou, precisa ter a unidade. E precisa estar a casa junta, firmada para o milagre acontecer. Amém, Jesus. Então é isso que a gente queria deixar para vocês e até a próxima. Amém. 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 Dá tchau, papai. Tchau. Desliga.